Já estamos de volta no ar nesta semana, né? A gente correu muito essa semana. Quarta-feira hoje? Quarta-feira, Poder e Opinião está ao vivo. Quarta-feira, 3 de julho, ano de 2024. Sol na capital do Amazonas, verão amazônico. O quintal já está rachando. Pá! E agora? Protetor solar, beba bastante água, use roupas leves, né? Que mais? Essas são as dicas dos dermatologistas e médicos. E bonezinho, isso, o óculos. Todos os protetores possíveis, né? O raio UV vem aumentando. Daqui a pouco o Pablo vai falar com detalhes. Ele está me olhando já dizendo. Ele sabe a escalada toda. Tudo bem, Pablo? Bom dia, Pablo. Pablo, bom dia. Bom dia, Jackson. Tudo bem? Bom dia, Andresa. Bom Andresa dia, Miller. Tá de torrar esse sol, né, Tá, Jackson? tá. Hoje a gente vem aí, tem, como tu falou, né? Tem que se precaver, na verdade, né? Não é... A gente sabe que a gente vive num mundo agora que tudo tem que ser feito de uma maneira certa, né? E não é, eu penso assim, não é tão bem assim, mas tudo bem, não vai causar nenhum problema. Andresa Miller, ela está antenada, conectada, sabe de tudo o que está acontecendo neste momento na política. Tudo bem, Andresa? Tudo bem, bom dia, Bom Jackson. dia, Bom dia, bom Pablo. dia. Bom dia para você que está nos ouvindo e assistindo. A gente vai começar com o Lula, né? O Lula? Lula recebe o Haddad hoje. Já Isso. recebeu ou não? Hora de Brasília? Hora de Eu acho que Brasília, Já? já. Em pauta o quê, Andresa? Fala pra gente. Bom Né, dia, Andresa. O ministro da Cultura, Carlos Fávaro, anunciou que o governo federal desistiu de importar arroz para abastecer o mercado nacional. Em entrevista à Globo News, Fávaro explicou que os preços do cereal estão normais e a compra internacional não será necessária. Ele atribuiu a decisão ao retorno da normalidade nas estradas e à sinalização do governo sobre a disponibilidade de arroz importado. Muito bem. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, eu assisti um pedacinho dessa entrevista, está inclusive já em atividade. Por conta da enchente do Rio Grande do Sul, né, o governo acenou para importar, fazer um leilão de arroz, porque o Rio Grande do Sul produz 70% Isso. da produção Quase nacional. 80%. Quase 80%. E eu fui a Roraima alguns meses atrás e achava que Roraima tinha um percentual enorme de produção de arroz. É o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. 70%. Isso. Só que teve um ruído. Algumas empresas apresentaram inconformidades, né? E ali estava cheirando mal já. Aí, Tava, inclusive, aqui ganhou, né? Era de Macapá, né? Uma das empresas de Macapá e uma queijaria. Queijaria, olha aí. Isso. Pô, na cara dura não dá, né, mano? E aí, poucos dias antes de ganhar, ela mudou, né? O capital social aumentou, né? Era 50 mil, aí aumentou para 5 milhões, se eu não me engano. Não me falha a memória. Em cima da hora. Em cima da hora, maneira É aquela estranha, coisa arranjada. Mano, corre que vai ter um leilão e tu vai ganhar. E agora? E aí, muda aí tua finalidade. E era Penai. 800 milhões. É muito dinheiro. Pelo amor de Deus. Essa queijaria aí. Eu queria ser dono que dela. nós temos aí, Andressa, do Planalto? Do Planalto, velho. Essa reunião do Lula com a Haddad é por causa da disparada do dólar, né? Isso. Disparada do dólar. Vamos conversar da disparada do dólar. Corte de gastos públicos também, que eu duvido muito que vai haver corte de gastos. Não, isso aí não vai haver, não. Não vai a gente haver. sabe que o mercado, assim, o dólar ele tá aumentando porque a desconfiança do mercado tem aumentado. Principalmente com o governo que não sinaliza com corte de gastos, ele só quer aumentar os gastos, né? E aí, quem é o bode expiatório da vez é o Banco Central, né? Ele está culpando o Banco Central, que não age, né, colocando dólar à venda para tentar diminuir o preço. Só que a gente sabe que nossas reservas não são muito grandes. E utilizar desse artifício seria mesmo que enxugar o gelo, né? Tentar enxugar o gelo. Por quê? Porque como o governo não sinaliza, então você vai diminuir rapidamente ali um pouco o dólar, mas ele vai continuar com essa tendência de aumento, né? Agora, corte de gastos é possível? O que você acha? Em relação ao governo Lula, governo federal. para ele tentar cumprir
as promessas de campanha dele. Precisa cortar. Ele precisa cortar, né? Mas, infelizmente, a gente sabe como... E eu achava o seguinte, eu tinha a seguinte opinião. Aqui no Poder Opinião é válido. Que o Lula não ia dar a mínima para os analistas, para o mercado e etc. Com a possibilidade de ele se candidatar à reeleição, ele já está começando a recuar dos discursos. Esse 3.0 também já é demais, né? 3.0, ele disse, não, vou cumprir esse mandato e aí depois eu vou curtir um pouco de vida que ainda tenho. Mas parece-me que ele mudou de ideia. Deve ouvir. A minha opinião é que ele deva ouvir o Haddad e o mercado, parte do mercado, a equipe econômica. A questão, Jackson, aí é o seguinte, quando a economia vai mal, a gente entende que tem aqueles petistas que são bem fiéis, não importa o que aconteça, continuam com Lula, né? Mas a gente sabe que boa parte da população, o que ela vai ver? O que ela vê? Ela vê a economia, ela vê o fato. A inflação está em disparada. A gente sabe que a economia está em frangalhos e o mercado mostra essa desconfiança com a questão do governo de não diminuir os gastos. Então, os números apontam para baixo. Estão todos apontando para baixo. E isso ele sabe muito bem, porque ele não é burro. Ele se faz de burro. Ele não é burro. Ele entende que se ele não melhorar a economia, as chances dele, né, de uma reeleição vão diminuir. Né? É claro que ele ainda não tem, vamos dizer assim, uma oposição grande, né? Uma oposição forte ainda. Eu vejo o seguinte, ali não tem nenhum neófito, nenhum amador. Né? Todos sabem muito bem o que estão fazendo. Tá tendo uma operação, um jogo marcado, estou acompanhando aqui, o imediato está lá, não, porque é para te linkar. Se tiver lá, a gente linka. Né? Jogo marcado, Ministério Público aqui do Amazonas, que eu quero saber como é que é essa operação. Eu estou recebendo aqui já o vídeo do promotor falando, né? Jogo marcado, vamos já fazer essa conexão direta para saber que operação é essa do Ministério Público aqui do Amazonas, MPAM, está tendo coletiva lá na sede que fica localizada na Ponta Negra, Avenida Coronel Teixeira. Mas vamos seguindo aí com os destaques do Poder.com, o seu site de notícias aqui do Amazonas. Traz para mim, Andresa Miller, o destaque. De Lula para Bolsonaro. De Lula para Bolsonaro. Vamos lá, polarizou até a notícia. O Javier Miller será recebido com todas as honras no próximo sábado, né? Durante a Conferência de Ação Política Conservadora em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Santa Catarina. Este estado é conhecido por derrotar os petistas, né? No caso, o ex-presidente Jair Bolsonaro está pessoalmente envolvido para garantir que Milei tenha uma manifestação consagradora. O Milley. Milley, eu chamei isso. de... Se ele fosse americano, o inglês era Miley. Miley Cyrus. Eu te entendo. Eu chamei de Miley. Não, agora, os caras têm nome complicado. Não, Ontem eu estava na dúvida na gravação da nota se era Javier ou Javier. É Javier. É Javier, né? E esse encontro vai acontecer sábado e domingo lá em Santa Catarina, Balneário Camboriú. É um encontro tradicional da direita, criado nos Estados Unidos pelo ex-presidente Ronald Reagan. Ronald Reagan, década de 80. Década de 80. Pablo Medeiros. Então, a gente vê tudo que está acontecendo no mundo, esse furacão, né? Um pouco conservador que está varrendo o mundo. A Europa já mostrou isso nas eleições, né? Os eleitores. Breaking news, opa, vai. Breaking news. Dá não? Calma, segura aí. Calma. Então vou comentar rapidamente aqui. Vai, comenta. Então esse furacão conservador que está varrendo a Europa, Estados Unidos, provavelmente. E os eleitores têm demonstrado isso, né? E a principal causa aí é a imigração, né? No caso da Europa e dos Estados Unidos. E o público já está cansado do que está acontecendo, né? No caso dos Estados Unidos, foram mais de 3 milhões de imigrantes nos últimos 3 a 4 anos. Então, assim, o Estado está sobrecarregado, né? A saúde, a segurança.
E esse movimento ele também está chegando aqui na América do Sul. E isso foi demonstrado justamente com a eleição do Milei na Argentina, né? Mais de 30 anos aí à esquerda no poder, e eles estavam afundados numa crise, né? Hiperinflação, e com a mudança, né, para o Milei, já estão colhendo os frutos. E assim, a gente vê que a direita está se organizando, né? Então isso é um bom exemplo. É o que falta também aqui um pouco no Brasil, porque confunde-se muito direita com o nome do Bolsonaro. Pois é. Entendeu? Faz a divisão. Isso tem que ter essa dissociação aí. Porque a gente sabe que em todo mundo a esquerda ela é bem organizada. Tudo que eles fazem é pensado. E eles são intelectuais, são pessoas inteligentes, são pessoas da academia, né? Nas universidades. Verdade. Então, assim, você não pode... Já? Break News, Break News. Operação Jogo Marcado. Traz aí. A gente quer saber o que está acontecendo. Eu tava curioso. Vamos lá. Já. Tem conexão aí, imediata online, ao vivo. Aqui, Break News, direto do Ministério Público do Estado do Amazonas, Operação Jogo Marcado. Vamos lá. Traz aí. Coletiva. A operação de lá era busca pessoal e busca residencial, e isso foi feito. E aqui, como eu disse, dentro dessas buscas nós recolhemos materiais de informática, como tablets, computadores, telefones celulares e alguns armazenadores de informação, além de documentação física. As operações elas foram feitas tanto nas residências dos alvos, como na unidade de pronto atendimento, no local onde estava a documentação das licitações. Diante disso, entendemos que foi cumprida a missão na busca dos elementos necessários para o complemento da nossa investigação. Essa busca e apreensão, ela soma a outras diligências outras que ainda estão em andamento, né? E aí, por essa razão, eu não posso adentrar nesses detalhes, até porque toda a investigação ela está sobre sigilo. Então, eu presto aqui a informação aos senhores que a sociedade precisa saber. Diante disso, eu vou ficar aí à disposição, senhores, para as perguntas, e fico à vontade aí para que pode coordenar aqui as perguntas para que a gente possa aos poucos ir respondendo, ok? Sai essa aqui. Bom dia para todos. Esses fatos... Bom dia. Esses fatos, né, que o senhor narrou, ocorreram durante a gestão do ex-secretário de Saúde, Amoar Samad. Ele é alvo da investigação ou a gestão dele está sendo investigada? Como eu disse, a gente, em razão do sigilo, nós não podemos fazer revelações de nome dos alvos, não é esse, até por uma questão de dever nosso. O que eu posso lhe dizer é, a gestão da saúde pública no estado do Amazonas, ela é uma gestão da secretaria e das unidades de atendimento. Então, as unidades as UPAs, os hospitais, e cada uma dessas unidades, elas têm as suas diretorias. Boa parte dessas unidades, eles têm contratos diretos, não é? Outros contratos são contratos guarda-chuvas feitas pela SES. Então, assim, depende do contrato e da extensão. A investigação, ela prossegue. Os elementos que vão nos trazer vai dar busca, vai dar dimensão do alcance, não é? Todavia, hoje, né, a operação ela foi focada na unidade da UPA Luiz Rodrigues.
Alguém mais? Lúcio Pinheiro, Estado Político. Doutor, o senhor falou que servidor eu não sei o que o sistema desse não tem envolvimento de servidor. Aí eu me pergunto, até para complementar essa sua última informação aí, as contratações alvos da investigação, elas foram feitas todas diretamente pela unidade ou passou pela Comissão de Investigação do Estado? Você acompanha imagens ao vivo, direto do Ministério Público do Estado do Amazonas, onde deflagra uma operação chamada Jogo Marcado. Toda a imprensa está acompanhando, inclusive imediato, tudo agora acompanha ao vivo e a gente já pega no Break News aqui no Poder e Opinião, que o Ministério Público está aí fazendo essa operação que chama a atenção, inclusive, da população. Acompanha aí, portanto, mais informações ao vivo da coletiva. Que virão, como eu disse anteriormente, ela vai demonstrar a extensão, não é, dessa investigação. O que eu posso lhe dizer é que há sim possibilidade de haver esse mesmo grupo, de haver prestação em outras unidades, não é? E aí também a análise ainda vai ser feita para o período anterior, não é? O que eu disse a deflagração da operação, ela se deu numa análise de prazos, aonde você se verifica um volume de contrato com naturezas diversas, empresas ligadas ao mesmo grupo familiar, em um ano recebido recursos na ordem de 2 milhões. Então, esse é um start para que se inicie aí as investigações da operação, ok? O contrato era feito direto na UPA ou Contrato. Os contratos investigados são os contratos feitos diretamente na UPA. São contratos de dispensa de licitação baseado em uma suposta concorrência de preço entregue ali por propostas aparentemente, e na nossa concepção, de forma irregular. Alguém mais? alguém? A Edila. Edila, microfone. Doutor, a respeito dessa nova gestão, a gente sabe que o senhor já... Olha, você está acompanhando aí a coletiva ao vivo, direto do Ministério Público aqui do Amazonas. É a Operação Jogo Marcado. Pablo e Andresa, preste bem atenção. Operação Jogo Marcado, fraude em licitação em unidade de pronto atendimento do Estado, UPA. Tá? O promotor de justiça que vos fala, que está nos falando aí na coletiva, é o doutor Edinaldo Aquino Medeiros, titular da Promotoria de Defesa e Proteção do Patrimônio Público do Ministério Público do Amazonas, MPAM, que concede entrevista coletiva falando sobre a Operação Jogo Marcado, que cumpre mandados de prisões nesta manhã em Manaus e Curitiba, no Paraná. A ação desencadeada com apoio do Centro de Apoio Operacional de Combate ao Crime Organizado, GAECO, e Polícia Civil, visa desmantelar um esquema de fraude em licitação envolvendo um grupo familiar em conluio com servidores públicos em unidade de saúde pública do Estado. Bem, grupo familiar, mas não diz qual é o nome, deve ter várias fotos das colunas sociais, que não estão dizendo que é o familiar, o grupo familiar. Vamos acompanhar mais a Operação Manaus e Curitiba. UPA é federal, né, Medeiros? Então, Polícia Federal aí não. Pode ser. Pablo Medeiros. Pode ser. Para ser mais É? de 1.896. Fraude de licitação, olha, que coisa, hein? Tanto é que são em vários estados, né? Não, é só aqui em Curitiba só. É, O foco é aqui, Amazonas, e no Curitiba. caso, eles vão falar daqui, né? Daqui, fala daqui, se Isso, responsabiliza mas teve daqui. mandado de prisão em Curitiba. Ah, tá em Curitiba passeando. Isso. Cara, que coisa terrível. Olha, desviar recurso da saúde, medicamento, tem que ser preso 40 vezes, 70 vezes, sabe? Porque lá na ponta alguém vai perder a vida. Alguém que procura, Alguém chega no... não tem o na medicamento, UPA, não tem, olha, brincadeira. precisa daquele medicamento na hora, dependendo do tipo de medicamento. É.
cara tá com hipertensão, emergência hipertensiva. Glicose alta, diabetes. Falta lá Putz, diabetes. Captopril da vida. 600, diabetes 600 e o I, né? ID, uma coisa assim. Uma nomenclatura. Insulina, falta insulina. Falta insulina. Isso é muito, né? Uma coisa terrível, muito... Entendeu? Então, É revoltante, é revoltante. Olha aí, ó, já tem uma informação de que a diretora da UPA, José Rodrigues, é presa por saber desse esquema. Ela sabia ou ela participava? Aqui diz que ela só sabia, ela é diretora, né? A José Rodrigues José é aquela Rodrigues. que fica no Campos Salles, não, né? Cidade Nova. Cidade Nova? Cidade Nova. É. Cidade Nova está dizendo aqui. A UPA, Cidade Nova. Ela estaria ciente, né, do esquema de fraude em licitação envolvendo esse grupo familiar, né, juntamente com os servidores públicos. Diretora. Isso, diretora. Muito bem. Isso. Em março desse ano, né, ela teve as contas reprovadas já, né, e foi multada em 13 mil devido à submissão de prestação de contas no Tribunal de Contas. Já tinha sinais. Sim. Já haviam sinais de uma coisa errada que estava acontecendo na UPA. É isso, Andresa? Isso mesmo, né? São 22 mandados de prisão. 22? 22. Caramba! De busca e apreensão, né? Do pessoal, né? É uma mega preso. operação que está Mega acontecendo operação. aqui, viu? O Nego, Anderson Nego Bom. E o Imediato está ao vivo. Imediato Online está ao vivo. Você acompanha tudo isso. Olha só, imagens. Muito obrigado. Imagens que você acompanha do promotor responsável pela operação, coordenando a operação Jogo Marcado, de licitação. É aquela história, entra na licitação, mas que vai ganhar o fulano. Está dirigida para ele. Carta Repassa, marcada, né? Um dos critérios para ganhar a licitação é que o prédio tem que ser azul. Aí o cara pinta o prédio de azul e ganha a licitação. Eu estou falando aqui de uma forma hipotética exemplo, e irônica, diga-se de passagem. Mas isso, infelizmente, é uma realidade que acontece e, graças a Deus, tem o Ministério Público, né, tem pessoas sérias no Ministério Público, na Polícia Federal, Polícia Civil, e aí, por diante, que a Justiça possa colocá-los, né, na cadeia. E a gente vai falar sobre isso já, depois do intervalo, com o doutor Anderson Fonseca, advogado, professor de Direito Constitucional, meu amigo, que é o principal título que ele tem é ser meu amigo. Então pronto. Então a gente vai para o intervalo e volta já. Poder e Opinião, RND TV 38.1, Rádios LZN, Poder e Opinião, volta em instantes. Neste sábado, Conversa Política traz Adriano Espechit, presidente da Potássio do Brasil. Vamos discutir o inovador projeto Potássio de Altazes, que promete revolucionar a agricultura brasileira, reduzir a dependência de importações de fertilizantes e trazer desenvolvimento sustentável para o Amazonas. Nós vamos ter uma sustentabilidade, e eu vou começar a falar sobre isso com você, dando este exemplo, de poder dizer e afirmar que o nosso projeto Potássio Altazes vai produzir o potássio mais verde do mundo, ou seja, com a menor pegada de carbono. Conversa Política com Álvaro Corado, neste sábado, às 8 da noite, aqui na RND TV 38.1 e no canal do site O Poder no YouTube. Você não pode perder. Nós somos a RND TV, canal 38.1. Fazemos parte da Rede Norte Digital, de onde fazem parte também a Rádio ZLZN e o ImediatoOnline.com. Com mais de 2 milhões de seguidores no Facebook e Instagram e mais de 100 milhões de visualizações. Nossa programação é voltada para a informação e o entretenimento. Tudo com muita responsabilidade e credibilidade. Traga sua marca para anunciar conosco. Fale com o nosso departamento comercial 98465-7863. Neste sábado, Conversa Política traz Adriano Espechit, presidente da Potássio do Brasil. Vamos discutir o inovador projeto Potássio de Altazes,
que promete revolucionar a agricultura brasileira, reduzir a dependência de importações de fertilizantes e trazer desenvolvimento sustentável para o Amazonas. Nós vamos ter uma sustentabilidade, e eu vou começar a falar sobre isso com você, dando este exemplo, de poder dizer e afirmar que o nosso projeto Potássio Autazes vai produzir o potássio mais verde do mundo, ou seja, com a menor pegada de carbono. Conversa Política com Álvaro Corado, neste sábado, às 8 da noite, aqui na RND TV 38.1 e no canal do site O Poder no YouTube. Você não pode perder. Já estamos de volta e ao vivo na RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. E na ZLZN Manaus, a rádio da Amazônia toda para o mundo todo. Tem toda a coletânea, né, da Amazônia para o mundo todo. A ZLZN tem informação, tem jornal. A gente está acompanhando aqui no Poder e Opinião, inclusive. Teve um break news, está no Imediato Online, quem quiser acompanhar a coletiva ao vivo. Tem imagens também que o querido Anderson Nego Bom vai fazer para a gente aí, traz aí a imagem da coletiva. Já acabou a coletiva? Ainda está acontecendo a coletiva. Ministério Público, olha aí a imagem do Ministério Público. Foi deflagrada agora a operação Jogo Marcado, que é uma operação que visa combater fraudes em licitações para uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento, que fica localizada na zona norte aqui de Manaus, especificamente na Cidade Nova. 22 mandados de prisão, tem busca, tem apreensão, tem tudo. Já está conosco aqui o doutor Anderson Fonseca, advogado e também professor de Direito Constitucional. A partir desta quarta-feira, estreia conosco aqui no Poder e Opinião, com toda a sua expertise e seu conhecimento no mundo e no cenário jurídico e político também. Seja bem-vindo, doutor Anderson Fonseca. Muito obrigado, meu amigo Jackson Nascimento, o grande Big, né? É o Big. O prazer é meu estar aqui no Poder e Opinião, trazendo um pouco de informações, quem sabe, né? Aclarar um pouco daquilo que a gente vê no dia a dia. Exatamente. Aqui está a jornalista Andresa Miller, direto da redação também. Pablo Medeiros, que está conosco, direto da redação. Agora, eu já vou logo iniciando, doutor Anderson, com essa operação. O senhor estreia com uma operação... Estreia em operação. Do Ministério Público aqui do Estado do Amazonas, que visa combater fraude em licitação da UPA, Unidade de Pronto Atendimento, ali da Cidade Nova. Tem 22 pessoas já com mandados abertos de prisão, que estão sendo cumpridos. O Ministério Público tem um papel importante nesse sentido. Relevantíssimo. O Ministério Público ele é o guardião da lei, ele é quem leva adiante as ações criminais e também tem esse papel de desencadear atividades que visam aí desbaratar situações de grupos de criminosos, enfim, de investigação, agindo sempre em conjunto com a Polícia Civil. Inclusive, recentemente foi decidido pelo nosso Supremo Tribunal Federal qual é o limite de atuação do Ministério Público no que diz respeito a questões de investigação, né? Mas agindo sempre em conjunto com a polícia, como é este caso, ele tem aí esse papel de levar adiante, né, a persecução criminal. E essa situação que nós estamos vendo é um dos crimes dos mais hediondos, vamos dizer assim. Não que diga a lei de crimes hediondos, que é específica nesse sentido e não traz esse tipo de tipificação desse tipo de crime que nós estamos falando aqui. Mas digo a hediondez na acepção da palavra, porque, Big, quando a gente vê nos jornais assim, aqueles crimes de sangue que a gente fala, né, a pessoa que matou a outra e tal, uma vingança ali, aqui, aquilo chama muito a atenção por conta da gravidade. Mas se você parar para pensar, esses crimes administrativos, como é esse caso, por exemplo, da UPA, né, vai atingir um sem número de pessoas. Quantas pessoas, de repente, não receberam o atendimento necessário, ou tiveram um medicamento ali, ou tiveram, quem sabe, ali, a sua situação não resolvida no que diz respeito à saúde, emergência, urgência, enfim,
porque estava tendo um conluio para compra de materiais, para desvio, enfim, para uma série de outras situações. Como a gente não vê, vamos dizer assim, entre aspas aqui, né, o sangue na tela, fica parecendo que é uma coisa de só menos importância. E não é. Não impacta. Mas não é verdade. Quem sabe impacta até muito mais. E aí a parabenização ao Ministério Público, que está fazendo um trabalho de escola nesse sentido. O doutor Edinaldo Aquino de Medeiros, que é o promotor que está à frente desse caso, é um promotor combativo, tem bastante experiência, já é do Ministério Público há alguns anos, tem certamente aí substrato para levar adiante essa circunstância, né? Obviamente, garantindo o direito de defesa de todos aqueles que são acusados, garantindo aí a presença dos advogados para acompanhar isso, enfim, isso também é muito importante, mas importante também debelar esse tipo de situação. Pelo que eu estou entendendo da notícia, isso está começando hoje, então ainda vai ter aí muita água para rolar debaixo dessa ponte, mas é o importante que também não pare aí. Se está tendo essa situação nesta UPA, né, que é, infelizmente, uma situação que acaba envolvendo a área da saúde, eu quero crer que, aí eu estou tentando aqui fazer um pouco de futurologia, né, que de repente o Ministério Público pode desencadear outras fases, desmembrando aí, quem sabe, essa iniciativa que começou hoje. O Pablo pode nos atualizar? Eu estou lendo aqui, Pablo, mas é longo. Tem quantas pessoas presas? 3 pessoas presas, né? Até agora? Isso, até agora. No caso de hoje, né? Hoje. A diretora-geral da UPA, José Rodrigues, identificada como Lara Luísa Farias Castro Fernandes, a diretora financeira, Giovana Antonieta, e o empresário Edmilson Sobreira. Segundo o promotor, né? Doutor Edinaldo? Isso. Os presos são suspeitos de integrar um grupo que falsificava processo licitatório a fim de beneficiar 6 empresas da família de Edmilson. Entendi. É isso. Agora, aí. Tudo isso já foi cumprido. Isso. Aí foram mais 27... 22 mandados de busca e apreensão. Busca e apreensão. Busca pessoal, predial e outros tipos. Muito bem. Isso. Eu queria fazer... Andresa, tem mais alguma atualização, Andresa? Tem. Muito bem, por favor. As investigações começaram após uma grande quantidade de contratos, né, que chamou a atenção, né, da Justiça. E parece que o cabeça do esquema é o Edmilson. Esse rapaz que foi apontado. Ele é funcionário ou empresário? Ele é empresário. Empresário. Fornecedor. Na verdade, ele está beneficiando uma família, né, com 6 contratos. E dizem, né, que ele movimentou 1,9 milhão entre os anos de 2023 e 2024. Como é o nome do cidadão? O alvo? Um dos alvos? É o Edmilson. Edmilson Sobreira. Edmilson Sobreira. Agora, os mandados estão sendo cumpridos em Manaus e Curitiba. E a Polícia Civil daqui é que está à frente dessas diligências. Eu pergunto aqui do doutor Anderson Fonseca, a Polícia Civil do Paraná, que vai cumprir lá em Curitiba esses mandados? Em verdade, existe certamente um acordo de cooperação entre as polícias. Na verdade, já existe previamente, né, um acordo de cooperação entre as polícias aí dos estados. Em que pese estejam aí no Paraná, pode ser, não sei, aí a notícia não está esclarecendo nesse instante, que alguns oficiais de polícia daqui tenham ido a Curitiba para acompanhar essa diligência, né? A jurisdição de cada uma das suas polícias civis e militares são restritas aos seus estados, então não dá para a gente mandar um policial aqui do Amazonas para prender alguém lá no Paraná. É preciso comunicar à polícia de lá e acompanhar essa diligência. Então, certamente deve ter alguém, algum delegado, deve estar diante dessa situação e deve estar sendo, né, dirigido ali para o Paraná para poder cumprir esses mandados. A UPA, ela é federal ou estadual, Pablo, a UPA? A UPA, ela é estadual. É estadual. Administração é estadual. Isso. O governo federal constrói e a administração é estadual. É estadual. Porque na minha cabeça a UPA era federal, por isso que eu senti a ausência da Polícia Federal, mas não, a Polícia Civil está por aí. Aí é uma situação que, de novo, é de conjectura nesse momento, né? Se em algum instante aí, no desenrolar das investigações, descobrir que verbas federais foram, de repente, utilizadas ou desviadas, etc., aí sim atrai, né, a competência, a atribuição da Polícia Federal para fazer parte disso daí. Pelo que eu estou entendendo até o momento, de novo, só com a notícia fria aqui, né? Que nós temos até o momento, se é só a Polícia Civil e o Ministério Público Estadual, é porque as investigações até esse instante dão a entender que somente aconteceu aqui no Amazonas, nessa UPA, com situações que são
estaduais, não tem Eu aí fico competência federal. imaginando a quantidade de pessoas prejudicadas no atendimento da UPA da Zona Norte de Manaus, da Cidade Nova, que é o caso dessa que está sendo investigada, que é uma das zonas mais populosas aqui de Manaus. Manaus tem as suas duas zonas mais populosas, leste e norte. E acontece uma situação dessa, é algo terrível, né? É repugnante, é uma maldade muito grande com uma população que busca a todo custo atendimento numa unidade dessa importante de saúde. A Andresa Miller, mais detalhes dessa operação no Ministério Público deflagrada nesta quarta-feira? Os serviços, né, que era de assessoria jurídica, serviços de assessoria de pintura, de limpeza, de pavimentação, de contabilidade, então eram vários serviços, né, dos mais variados, e esses contratos eram feitos diretamente com a UPA, né, né, que facilitava o esquema, né, esse tipo de contratação direta é um tipo de contratação prevista em lei, todavia havia ali uma simulação de concorrência de preço, né, e o valor, né, tinha que ter um valor mínimo, né, a regra do valor mínimo, para que houvesse esse tipo de contratação. Os valores das contratações, eles guardavam sempre o valor que permitisse a fazer essa contratação direta, né? Então, os serviços de pintura que tivesse que ser feito no muro, fachada, ambientes internos, eles eram compartilhados para que pudesse encaixar no valor menor. Entendi. E eles tinham informações privilegiadas de funcionários que estavam em conluio com essas empresas, né? Então, aí nós estamos observando que tinha informações privilegiadas de dentro para fora. Então, era uma quadrilha, doutor Anderson. Essas situações de crimes que envolvem a administração pública, principalmente no que diz respeito à fraude à licitação, inclusive dessa modalidade que você está mencionando aí, como eu posso dizer, é até necessário que tenha alguém de dentro, porque senão a situação não funciona, né? É necessário que tenha também a participação aí de algum servidor público passando informações, de alguma maneira tentando favorecer. Do contrário, fica um pouco mais complicado para o esquema poder funcionar, né? Improbidade administrativa? Funcionário que pratica isso? Improbidade administrativa, a gente vai ter que verificar aí um pouco mais devagar profundamente. Depois, vai ter que aprofundar As investigações pouco mais. Por enquanto, é somente a questão realmente do crime contra a licitação. Né? Pelo que a nossa colega jornalista acabou de mencionar aqui, já me veio à mente, né? Eu já estava imaginando que teria sido alguma coisa em relação a medicamentos ou algo nesse sentido. Mas se são esses serviços que são, vamos dizer assim, manutenção, auxiliares, né, que não são diretos daquilo que é prestado à população, limpeza, manutenção, assessoria, etc. Hoje as situações de licitação elas são muito mais controladas, né, até por conta de situações eletrônicas, enfim, fica um pouco mais complicado de se cometer fraudes. Então, o que acaba acontecendo, infelizmente, são as válvulas de escape, como você acabou de mencionar, das contratações diretas, que são previstas em lei, para valores que são um pouco menores, né? Aquilo que você pode ali, de repente, desprender sem precisar ter toda a burocracia de uma licitação, chamar edital, etc. e tal. Mas, para isso, é necessário também você justificar por que você está dispensando a licitação e indo para uma contratação direta, que, em regra, é de menor valor. Só que daí você tem aí vários contratos de menor valor, quando você soma tudo, acaba tendo um valor significativo. Quero crer que tenha sido isso que chamou a atenção. Provavelmente acendeu foi isso a luz que chamou amarela a atenção, lá do Ministério Público e foram adiante. E aí eles viram que foi uma estratégia deles, né? Dos que estavam envolvidos, né? Nesse... São vários contratos, mas o montante chamou a atenção provavelmente, né? Dos órgãos fiscalizadores. Para as mesmas empresas ali, pega né? 5 contratos de 300 dá 1,5 milhão. Né? Aliás, quanto foi desviado? Quanto foi? Qual é o montante que está sendo apontado pela operação? Acho que a assessoria está mandando aqui um monte de informações. É isso que eu tô, 1,9 milhão. Quase 2 milhões. Isso. E isso acima do preço, porque é superfaturado. Né? Justamente. Então é um contrato de... E aí eles evitaram medicamento, porque é a primeira coisa que você... primeira coisa que pensa, né? Então, assim, deve ter bem a questão da licitação, como o doutor falou, da licitação eletrônica, né? Do pregão eletrônico. Entendeu? Então, assim, eles encontraram essa alternativa que deve ter chamado a atenção, foi que sempre as mesmas empresas e o valor, né? E o serviço era feito por um grupo familiar que até agora ainda não foi divulgado o sobrenome dessa família, que a gente precisa também saber, né? Tá blindado até agora. Eu falei, acabei de falar. Estou pedindo aqui de todo mundo e ninguém me dá o nome.
A gente precisa saber quem é um mocinho e quem é um bandido não sei da história. De repente, se já foi divulgado, mas assim, em regra, essas situações... Oficialmente não, né? Em regra, essas situações são mantidas em certo sigilo, até porque as investigações ainda estão mas em andamento. Eu vou falar quem foi preso. Aí tudo bem. Tá aí, ó, quem foi preso? Quem foi preso foi a diretora-geral, né? Lara Luísa Farias Castro Fernandes. Diretora-geral da UPA. Isso. A diretora financeira. Financeira está no bolo. Isso. Giovana Antonieta e o empresário Edmilson Sobreira. Muito bem. E aí, né, durante o processo, né, houve indícios que apontam para o Edmilson como líder do esquema, que teria movimentado cerca de quase 2 milhões, né? Entre os anos de 2023 e 2024. E aí os serviços, como já foi falado, assessoria de pintura, manutenção, limpeza e assessoria contábeis. Geralmente são situações que eu não mencionei. Né? E aí 6 empresas da família do Edmilson. Edmilson. Então o Edmilson é o cabeça do negócio. Agora, os indícios apontam isso, né? Os indícios apontam isso. Agora vamos lá. Se o Ministério Público não faz essa lupa, não coloca isso, estava tranquilo. E sabe-se lá há quanto tempo isso não vem ocorrendo, que pode ter um rastro de fraude na licitação. E será que só existe na UPA ali da Cidade Nova? Como eu mencionei, o Ministério Público está fazendo um trabalho agora nesta UPA, mas não quer dizer que não possa ter repercussões e ramificações em outras unidades ou de uma outra forma, né? Então, de repente, está começando agora, puxando o primeiro novelo aí para aparecendo. De repente aparecer, exatamente. Eu gostaria de saber se ainda temos imagens da coletiva para a gente dar uma pincelada antes do break. É possível? Vamos lá. Ainda está rolando. Sobe o som. Anderson. Eu identifico ali de cara 6 empresas, todas relacionadas entre si e familiares, e todas sendo contratadas pela UPA com dispensa de licitação. Por incrível que pareça, com incrível coincidência de que a maioria dos contratos é 50 mil, 50 mil, 50 mil, 50 mil, 50 mil, para justificar uma dispensa de licitação. Agora, há sim outros nomes de outras empresas que nós vamos fazer uma análise conjunta com as provas e com os elementos trazidos hoje. O empresário que foi preso, ele faz parte da família? Ele faz parte da família? Carta convite, isso aí, para não ter a licitação, para não ter visibilidade? O principal. Não necessariamente. Carta convite é uma modalidade licitatória, normal, existe na lei. Mil. Aí eu de cabeça aqui não saberia dizer, até porque houve atualização desses valores com a mudança da lei, mas pelo valor que ele está mencionando de 50 mil, já permite pela legislação uma contratação direta, né? Ou seja, procurar... e também, assim, essas situações de contratação direta, elas dizem respeito àquelas questões que são justificáveis, tipo, né? A notória expertise de quem vai prestar aquele serviço, né? Só é um fornecedor único. Entendi. Situações dessa natureza, né? 6 empresas. E aí você fica naquela situação, né? Qual é a grande expertise que de repente essa empresa tinha para justificar tantos contratos? Ou qual era o fornecimento daquilo que era específico necessário para aquela UPA para poder... A especialidade é querer amigo do amigo do amigo do amigo. Aí fica, ainda pagava um tambaqui no fim de semana. Era o Benjamin, né? Como falam nos Estados Unidos, né? Ainda pagava um tambaqui no fim de semana, né? Com murupi. Um tambaqui com murupi. Olha já. Vamos para o intervalo. A gente volta daqui a pouquinho. Poder e Opinião, RND TV, canal 38.1. Aqui é Sobre Gente e Rádio ZLZN Manaus.
Neste sábado, o Conversa Política traz Adriano Espechit, presidente da Potássio do Brasil. Vamos discutir o inovador projeto Potássio de Altazes, que promete revolucionar a agricultura brasileira, reduzir a dependência de importações de fertilizantes e trazer desenvolvimento sustentável para o Amazonas. Nós vamos ter uma sustentabilidade, e eu vou começar a falar sobre isso com você, dando este exemplo, de poder dizer e afirmar que o nosso projeto Potássio Altazes vai produzir o potássio mais verde do mundo, ou seja, com a menor pegada de carbono. Conversa Política com Álvaro Corado, neste sábado, às 8 da noite, aqui na RND TV 38.1 e no canal do site O Poder no YouTube. Você não pode perder. Nós somos a RND TV, canal 38.1. Fazemos parte da Rede Norte Digital, de onde fazem parte também a Rádio ZLZN e o imediatoonline.com. Com mais de 2 milhões de seguidores no Facebook e Instagram e mais de 100 milhões de visualizações. Nossa programação é voltada para a informação e o entretenimento. Tudo com muita responsabilidade e credibilidade. Traga sua marca para anunciar conosco. Fale com o nosso departamento comercial 98465-7863. Neste sábado, o Conversa Política traz Adriano Espechit, presidente da Potássio do Brasil. Vamos discutir o inovador projeto Potássio de Altazes, que promete revolucionar a agricultura brasileira, reduzir a dependência de importações de fertilizantes e trazer desenvolvimento sustentável para o Amazonas. Nós vamos ter uma sustentabilidade, e eu vou começar a falar sobre isso com você, dando este exemplo, de poder dizer e afirmar que o nosso projeto Potássio Altazes vai produzir o potássio mais verde do mundo, ou seja, com a menor pegada de carbono. Conversa Política com Álvaro Corado, neste sábado, às 8 da noite, aqui na RND TV 38.1 e no canal do site O Poder no YouTube. Você não pode perder. Ao vivo na sua RND TV, canal 38.1, aqui é sobre gente, ZLZN Manaus, o seu poder e opinião. Quarta-feira, uma quarta-feira não muito agradável para 6 empresas que prestavam serviços para a UPA, ali da Cidade Nova, onde o Ministério Público hoje deflagrou uma operação, 3 pessoas foram presas, né? E essas empresas, elas tinham, a operação é jogo marcado, as empresas tinham um conluio com funcionários, marcação ali de licitações, né? Isso nem acontece, isso é uma coisa inédita. Olha, primeira vez, pelo amor, me ajuda. E aí foram presos 3 e 22 mandados de busca e apreensão. E está acontecendo aí, está acontecendo a coletiva e vamos trocar logo a pauta. Já são 11h52, a gente faz aquele apanhado, se acompanha aí no Imediato Online, acompanha também em toda a programação da RND TV, no jornalismo do Poder.com, acompanha em todas as programações ramificadas sobre essa operação. Ah, por que eu tenho que acompanhar? Tu é contribuinte, teu dinheiro que estão roubando. Presta atenção. Né? Nosso dinheiro. Presta atenção, é nosso rapaz. Dinheiro. Vamos lá, Pablo, destacando aí a redação ao vivo. Vamos lá. Calma aí que A Andresa Miller já tá na bala, vai. Vai, Andresa. O tempo tá passando. Tá. É isso. Né, o Davi Almeida, né, vence a batalha e garante empréstimo de 580 milhões. Ainda? Não, ele ainda tava rolando o empréstimo? Tava rolando, foi. Mentira. Tava rolando. E eu achando que já estavam queimando os 580. Não, a Secretaria do Tesouro, né, Nacional, vinculada ao Ministério da Fazenda, autorizou a Prefeitura de Manaus a acessar um empréstimo de 580 milhões junto ao Banco do Brasil.
né? O Porque era garantia, né? Tinha que ter a garantia. Tinha que ter uma né? garantia. O empréstimo, né, aprovado na Câmara Municipal Estamos em em dezembro, junho. enfrentou Estamos em problemas junho. devido a erros. Estamos em julho já. Em julho. Julho já. Né? Julho. Daqui a pouco a lei eleitoral, olha, não pode mais fazer nada. Para onde vai esse dinheiro? Isso é uma pergunta que ele não respondeu. Ele respondeu. Respondeu? Respondeu. Rapaz, Fala. Andressa vai fundo, não vai, Andressa? Infraestrutura. É? Segundo ele, vai para saúde e educação. Eu também. O dinheiro vai pro meu bolso, vai pra minha casa. Aí Ele não tudo bem. especificou. Ele não especificou. Ele falou que vai fazer Ele tem que entrega, falar. que ele prometeu, né? Agora ele vai entregar o Parque dos Gigantes. Falta Manaus, praticamente Manaus toda. Eu só fico pensando ali no parque. Ali do lado, 200 metros. O povo lá que chove forte toda vez e fica alagado. Vai correr para baixo daquele jacaré medonho. Hein? Tem um jacaré medonho ali. Olha, ele prometeu, né? 3.680 moradias. Construção. Até dezembro? Até 31 dezembro. de dezembro? Até o mandato dele, final do mandato dele, né? Se ele Vamos ver. não se reeleger. Promessas. A conferir. Tem mais destaque ou esse aí é o derradeiro? O Pablo ainda tem mais um ainda. Tem mais ainda, Pablo? Tem. Qual é? Vamos lá. Andresa? Qual é, Andresa? Tem Vamos lá. 20. Qual é o destaque que eu O tenho? Aí, ó. Ministério Público derrubou tudo. Vai. Vereadores barram convocação de Sabá Rei para explicar cremação PET de 15 milhões. Era de se esperar isso aí, né, doutor? Nessa situação que nós estamos agora, previamente às eleições, e aí eu contando com o histórico que todas as vezes que a Câmara se reúne para convocar ou convidar alguém da Prefeitura para prestar esclarecimento, sempre acaba se perdendo esta oportunidade, porque, enfim, as votações acabam não sendo positivas nesse sentido. Não era de se estranhar que realmente acontecesse novamente uma situação dessa, principalmente agora na reta quase que inicial, não vou nem dizer final, né? Quase que inicial das campanhas eleitorais. Oficiais. Eu fico pensando, e o prefeito ainda vem chorar, né? Chorar mágoas aí, dizendo que não tem apoio da Câmara. Que ele não teve tempo de cumprir tudo que ele prometeu, quase 4 anos, aí quer mais 4, mais 600 milhões para poder fazer. Andresa, você vai para a redação do Poder Apurar Mais o Ministério Público, a operação Jogo Marcado, não é isso? Isso, daqui a pouco tem uma matéria no poder.com. Muito obrigado, uma ótima quarta-feira para você, até amanhã. Até amanhã. Obrigado, Pablo Medeiros. Obrigado, um bom dia a todos, um ótimo almoço e até amanhã. Obrigado, doutor Anderson. Sua estreia hoje aqui conosco eu agradeço no Poder o convite, estar aqui. Vai ser muito bom. Se Deus quiser, vamos ter aí uma jornada muito profícua, né, nas análises. Espero que seja proveitoso para todos. Profícua. Me senti com aquelas indumentárias inglesas. Assim, rapaz. Né? Hein? Faz parte. Mas faz parte, né? Parte. Mas está tudo bem, né, doutor Graças Anderson? a Deus. Muito bem. Nós aqui agradecemos o convite aceito do doutor Anderson Fonseca, um grande amigo, advogado, professor de Direito Constitucional, ativo demais no meio jurídico e, é claro, vai estar conosco aqui também no Poder e Opinião, dando a sua opinião e ouvindo também a dos outros, né? É preciso que se ouça. Olha, a operação do Vimix de áudio é do Anderson Nego Bom, produção da Ariela Maiara, e o Poder e Opinião volta amanhã às 11 horas da manhã. Um abraço para você, até amanhã. Neste sábado, o Conversa Política traz Adriano Espechit, presidente da Potássio do Brasil. Vamos discutir o inovador projeto Potássio de Altazes, que promete revolucionar a agricultura brasileira, reduzir a dependência de importações de fertilizantes e trazer desenvolvimento sustentável para o Amazonas. Nós vamos ter uma sustentabilidade, e eu vou começar a falar sobre isso com você, dando este exemplo, de poder dizer e afirmar que o nosso projeto Potássio Altazes vai produzir o potássio mais verde do mundo, ou seja, com a menor pegada de carbono. Conversa Política com Álvaro Corado, neste sábado, às 8 da noite,
aqui na RND TV 38.1 e no canal do site O Poder no YouTube. Você não pode perder. Nós somos a RND TV, canal 38.1. Fazemos parte da Rede Norte Digital, de onde fazem parte também a Rádio ZLZN e o ImediatoOnline.com. Com mais de 2 milhões de seguidores no Facebook e Instagram e mais de 100 milhões de visualizações. Nossa programação é voltada para a informação e o entretenimento. Tudo com muita responsabilidade e credibilidade. Traga sua marca para anunciar conosco. Fale com o nosso departamento comercial 98465-7863. Neste sábado, o Conversa Política traz Adriano Espechit, presidente da Potássio do Brasil. Vamos discutir o inovador projeto Potássio de Altazes, que promete revolucionar a agricultura brasileira, reduzir a dependência de importações de fertilizantes e trazer desenvolvimento sustentável para o Amazonas. Nós vamos ter uma sustentabilidade, e eu vou começar a falar sobre isso com você, dando este exemplo, de poder dizer e afirmar que o nosso projeto Potássio Altazes vai produzir o potássio mais verde do mundo, ou seja, com a menor pegada de carbono. Conversa Política com Álvaro Corado, neste sábado, às 20h, aqui na RND TV 38.1 e no canal do site O Poder no YouTube. Você não pode perder. ZLZN, a rádio mais popular do Brasil. Seus problemas acabaram. No ar. Super fácil! Soluções rápidas para problemas do dia a dia. Super fácil. Super fácil. Super fácil! Os faróis do seu carro estão manchados e sem brilho. Pasta de dente pode ser a solução. Aplique a pasta de dente para fazer um polimento. Usando um pano macio, aplique-a com movimentos circulares no farol. Então, retire o produto com outro pano levemente umedecido. O brilho voltará. Fácil, fácil. Você acabou de ouvir Super Fácil! Soluções rápidas para problemas do dia a dia. Super fácil. Super fácil. Super Fácil! ZLZN, a cara do povo. ZLZN, a cara do povo. ZLZN, a rádio mais popular do Brasil. ZLZN, a cara do povo. ZLZN, a cara do povo. ZLZN, a rádio mais popular do Brasil. Agora na sua rádio, Mito ou Verdade? Se você tocar um ninho de pássaros, a mãe vai rejeitar os filhotes. Mito. De acordo com pesquisadores da vida selvagem, em geral, animais